In Dublin, fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on Sweet Molly Malone. Ah, molecada, que bom cantar pra vocês, que bom pra mim, ruim pra vocês. E comecei o programa desta forma diferenciada, porque hoje não tem como recusar um Beer Night, um negocinho. Não tem como não molhar as palavras, nem precisa arrumar desculpa. Ó, além de ser sexta-feira, além de termos tido um sorteio especial que mexeu com as nossas emoções, sorteio da Champions, quartas de final, ainda é St. Patrick's Day. Ou seja, hoje só quem tá tomando antibiótico não vai poder abrir uma gelada comigo. Então, solta a vinheta e vamos que vamos. Definitivamente, hoje vai ser uma mistura de tudo aqui, hein? Abri o programa cantando Molly Malone, que é uma música tradicionalíssima, Irish, da República da Irlanda, da capital irlandesa. Vou trazer para vocês um veneno diferenciado, essa oitava colina aqui, Blonde Ale, da Vila Maria, que é uma cerveja lisboeta, em homenagem ao Sporting Clube de Portugal, que eliminou o líder da Premier League, da Liga Europa. Então, ó, tá aqui na minha mão. E vou trazer também um copo especial, hein? Um copo canino, que é homenagem ao meu cachorro, um pug, que está ligeiramente acima do peso e que se chama Cork, que é uma cidade no sul da Irlanda. Programa cheio de informações aleatórias e homenagens. Portanto, para recapitular o que tivemos no sorteio da manhã desta sexta-feira, de um lado tivemos Real Madrid e Chelsea, Bayern de Munique e Manchester City, do outro lado tivemos Benfica e Inter de Milão, Milan e Napoli, ou seja, o vídeo de ontem, aqui deste canal, zicou totalmente a vida dos grandes tubarões europeus, jogou tudo para um lado e deixou um espaço reservado para a caminhada maravilhosa do Benfica e quem sabe do Napoli. Enfim, agora os dados estão lançados. E eu vou começar respondendo aqui a pergunta de Mário Cardinali. Bayern será a pedra no sapato do Guardiola em busca pelo título da Champions? Rapaz, acho que nem é uma pedra, hein? É uma montanha inteira, hein? Eu estava dizendo hoje no Melhor Futebol do Mundo que é um confronto 50%, 50% de probabilidades, mas se tivesse que apontar um favoritismo, nem que for ligeiro, o Bayern de Munique é mais favorito. É mais favorito porque tem um time mais encaixado, joga mais futebol neste momento, já se encontrou, não vive esse período de transição que o Manchester City vive com a adaptação do Haaland ou não, e era um debate até pouco tempo atrás. E além disso, o Bayern de Munique tem um plantel poderosíssimo, né? Com vários jogadores que podem desequilibrar. Se a gente fizer a análise do jogo contra o Paris Saint-Germain, que tinha também um extra classe, um craque, um jogador fora de série, como era o Mbappé e o Messi, o Bayern conseguiu anular muito bem a equipe do PSG e deve repetir a dose também, ou pelo menos tentar repetir contra o Manchester City de Haaland. O Manchester City é mais time, tem um treinador que é mais treinador, muito mais treinador que o Galtier, então eu espero uma grande partida. Aliás, duas grandes partidas. O bom para o Bayern de Munique é que o segundo jogo é na Allianz Arena. Adeilton.freitas.9. As pessoas estão subestimando demais o Benfica? Rapaz, não vamos colocar as pessoas num lote só, né? Porque aí a gente mistura tudo. Eu acho que as pessoas que entendem de futebol e que estão acompanhando os jogos do Benfica, especialmente na Liga dos Campeões, mas olhando também a trajetória dentro das competições nacionais, não subestimam o Benfica. O Benfica joga hoje um futebol charmoso, um futebol encantador, um futebol muito bem trabalhado por um trabalho especial de Roger Schmidt. O Benfica é sólido defensivamente, tem 107 gols nesta temporada, 23 gols marcados na Liga dos Campeões, e como eu disse aqui diversas vezes em vários vídeos, o time tá azeitado, né? Os jogadores estão rendendo muito em suas posições. E aí eu tô falando de Rafa Silva, tô falando de Gonçalo Ramos, tô falando de David Neres, tô falando de João Mário, que faz uma temporada espetacular, tô falando de Osner, tô falando de Chiquinho, tô falando de Florentino, enfim, poderia falar todos. Parece que tá todo mundo
numa boa fase, e é um trabalho espetacular. Quem subestima o Benfica deveria assistir o Benfica, antes de falar bobagem. Levi Soares 7041. Qual camisa de time você acha mais bonita na Europa? É muito difícil essa pergunta, cara. Tem tantas coisas boas aí e, assim, historicamente, né, a gente podia voltar atrás e fazer até um top 10. Quem sabe um dia eu não faço isso quando tiver pouca pauta. Agora, se é para cravar uma nesse momento, gosto demais da camisa preta do Borussia Dortmund. Acho um charme, cara. Acho que foi muito bem feita, esteticamente, impõe respeito. Linda. Rainer _PG. Aliás, um abraço para o Rainer, que é torcedor bávaro, mora na Alemanha, frequenta os jogos do Bayern de Munique e manda assim: quantos gols o Haaland marca nos 2 jogos? Vai ser um duelo interessante, porque historicamente o Haaland, quando jogava no Borussia Dortmund, era freguês do Bayern de Munique, mas sempre marcava gols. Eu acredito que ele marque pelo menos em um dos duelos ou nos 2 duelos, mas eu ainda acho que o Bayern de Munique tem capacidade defensiva para segurar novamente o Haaland. Vai ser um duelo muito interessante entre De Ligt e Haaland, o Upamecano e Haaland. Cara, esse é um jogo que eu queria ver há muito tempo, cara. Manchester City e Bayern de Munique, porque o estilo das duas equipes faz com que o jogo se torne extremamente interessante, e aí com personagens ainda mais interessantes nessa temporada, e o Haaland não deixa de ser um deles, né? O retorno à Alemanha, o retorno à Baviera. Vamos ver se continua a freguesia para o lado dos bávaros, mas certamente vai ser um desafio em tanto para o tal norueguês. Nando Silvino mandando aqui pra gente: o City é o mais azarado? Podemos colocar dessa forma, né? Porque o City, para vencer a Liga dos Campeões, o Bayern também, né? Enfim, o próprio Chelsea, vamos colocar dessa forma. Acho que o Chelsea é até mais azarado, né? Porque caiu todo do lado dos favoritos, né? Mas o City vai ter que passar do Bayern, eventualmente do Real Madrid, e depois, quem sabe, de um Benfica ou do Napoli. Eu tô colocando favoritos passando até a final, né? Do outro lado. É um dos mais azarados, mas acho que o Chelsea leva esse posto. Baião da Massa mandou aqui: é a campanha de UCL com mais adversários difíceis para o Bayern desde a última década? Boa pergunta, cara. Eu acho que é uma das campanhas mais difíceis, obviamente, se o Bayern chegar até a final, porque na fase de grupos pega Inter e Barcelona. O Bayern está invicto até agora 100%, né? Venceu todos os jogos. Depois pega o Paris Saint-Germain, de Messi, Neymar e Mbappé. Depois joga contra o Manchester City, se passar eventualmente o Real Madrid, e aí uma final, sei lá, Benfica-Napoli, ou Milan, ou Inter de Milão, seria uma campanha histórica, hein? Mas quem tá na chuva é para se molhar, e o Bayern de Munique não tem que temer adversário. Podia ser uma campanha um pouquinho mais tranquila? Poderia, mas aí não teríamos grandes jogos, que é o que a gente gosta. Felipe Ferrari _runner. Gostei do teu nome. E boa pergunta. Benfica versus italianos. Dá para chegar na final? Dá. O torcedor benfiquista está otimista pela temporada que o clube vai fazendo. A prioridade é o campeonato português. Mas a partir do momento que você tem essa sorte no sorteio, vamos colocar dessa forma, o Benfica não teve sorte no sorteio da fase de grupos. Caiu com Juventus e Paris Saint-Germain. Mas depois pegou um Clube Bruges e agora pega o caminho mais fácil. Não tem como negar. E eu dizia no vídeo anterior, né? Benfica, se pegasse Inter de Milão ou Milan, seria favorito. E pegou a Inter de Milão. Agora, numa semifinal, eventualmente, vai pegar um Napoli, que é o favorito contra o Milan. E aí é um jogo extremamente aberto. Mas eu acho que pode dar as duas coisas. Se o Napoli está sendo a sensação da temporada, está jogando o que está jogando, o Benfica também está jogando muita bola, né? E seria até um jogo que premiaria de forma correta a campanha das duas equipes, bater uma semifinal de Liga dos Campeões. E aí tudo pode acontecer. Então, assim, nesse momento, a expectativa do torcedor benfiquista é justa por conta do sorteio e por conta dessa forma que o Benfica se apresenta na temporada. Licais Ferrão mandou assim: Quesada, você que entende do assunto, como reagir à impotência? O trem bala da colina estava bastante ontem. Tá falando do Vascão, né?
Nosso Melhor Futebol do Mundo, para quem não conhece, é um programa para a família brasileira. E nesse momento a temática principal não é futebol, é a impotência. Então eu convido vocês a assistirem os 2 últimos programas para entenderem, se vocês não viram, para entenderem o que o nosso cidadão aqui está falando. E eu acho o seguinte, tem várias maneiras. Uma catuabazinha, um amendoim, um ovo de codorna, ou quem sabe até um conhaque com mel e limão, que inclusive combate a gripe. Muitas formas. Mas, parafraseando Pitty, nossa roqueira baiana, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. É isso. Bem, underline, feito. Bom nome, né? Acha que Gonçalo Ramos tem potencial para chegar aonde? E Antônio Silva tem potencial para ser melhor que o Rubem Dias? Eu acho que o Rubem Dias é um grande zagueiro e ainda é muito jovem, né? Eu acho que tem potencial para chegar no mesmo patamar. O Gonçalo Ramos, cara, é a próxima, junto com o Osimhen ali, próxima bomba da janela de transferências, né? Eu sei que o torcedor benfiquista gostaria de ficar com ele, obviamente. Mas vamos imaginar que o Benfica chegue a uma semifinal de Champions, ou nem isso, né? Que continue nas quartas aí, ou que chegue a uma final. A temporada do Gonçalo Ramos é excelente, cara. É absurda. E o gol custa caro. Então, muitos tubarões vão sentir esse cheiro de sangue por um excelente jogador. Inclusive, na Espanha já estão chamando ele de substituto do Cristiano Ronaldo. Calma. Jogador com características diferentes, mas é especial. É matador. A multa rescisória dele é de 120 milhões de euros e o Benfica já mostrou que não tem necessidade de vender por valores abaixo, inclusive pela campanha que está fazendo na Liga dos Campeões e pelas recentes vendas, né? O time não precisa vender o jogador por 40, 50, 60 milhões de euros. Então acho que vai ser uma bomba em algum mercado de transferências aí, cairia como uma luva, por exemplo, no Bayern de Munique, no Manchester United. E o Antônio Silva eu acho que ainda tem um pouquinho mais a evoluir, apesar de eu achar um grande zagueiro. Hoje é titular no Benfica, deixa, por exemplo, o Morato no banco, Lucas Veríssimo no banco. O Benfica está formando muitos talentos ultimamente, e isso é mérito do clube, é mérito do Seixal. Finalmente essa temática aqui no programa, o Isono Mateu mandou aqui. Pode ser da Europa League? Pode, sempre pode. Podemos sonhar com o Sporting indo longe, um coração verde. O mundo sabe que, meu amor, eu sou doente. Parei. Não vou continuar porque vocês sabem que quando eu começo eu não paro. Cara, o Sporting, eliminando o Arsenal, não deixa de ser um tapa na cara para quem critica a Liga Portuguesa, né? O Sporting está em 4º lugar e elimina o Arsenal, que é o líder da Premier League. Isso significa que o Sporting seria campeão da Premier League? Não. Mas isso significa que o futebol português tem o seu valor. Especialmente o técnico do Sporting, né? Rubem Amorim. Que é um cara extremamente inteligente, extremamente educado, um senhor treinador e que logo, logo vai estar também treinando os tais tubarões que eu falei aqui, porque é muito, muito, muito bom treinador e o time do Sporting tá de parabéns. E Puskás, que pariu, hein? Que golaço do senhor Pedro Gonçalves, que golaço de Pote. Aliás, o Sporting nos últimos 2 jogos, né? Aquele gol do Nuno Santos e o gol do Pote, tá de brincadeira. E o torcedor do Arsenal, no caso eu, lá em 2003, sofre. E sofrerá ainda mais caso não vença a Premier League. Mas a prioridade do Arsenal é a Premier League. A Europa League fica para lá. Você perguntou se o Sporting pode ir longe, vai pegar a Juventus agora, né? Sonhar não é caro, não custa nada, na verdade. Então, dá para sonhar em passar da Juventus, pela fase da Juventus, e depois logo se vê. Ainda acho que o favorito da Europa League é o Manchester United. E só para fechar o Sporting aqui, porque temos várias mensagens, como foi a repercussão da noite histórica do Sporting aí em Portugal, eliminando o Arsenal? Eu vou deixar uma dica para vocês, tá? Vai no YouTube aí e digita assim, narração Sporting Arsenal, e vê a narração dos portugueses, né? A emoção que os caras colocaram é um feito enorme.
para o Sporting eliminar um clube como o Arsenal no momento que o Arsenal atravessa, e a repercussão foi extremamente positiva. Também as capas dos jornais de hoje, enfim. Não se fala de outra coisa, além de Sporting e Liga dos Campeões. Vou ler uma sequência agora. O Jahog mandou aqui. Fiquei a pensar, se não fosse a Inter, seria Porto e Benfica? Não, necessariamente, porque foi um novo sorteio, né? Então, de repente, poderia calhar outra coisa. Não havia um caminho definido. Agora há um caminho definido, né? Antes, nas oitavas, não. Teve um novo sorteio, inclusive, para o caminho. E seria uma bomba, hein, Porto e Benfica, né? Seria um clássico de proporções imensas, até porque nunca dois clubes portugueses classificaram na mesma edição para as quartas de final da Champions, e se enfrentassem, o país iria parar. E tem o outro aqui, o Vitinho, _ SRS. Vamos ao que interessa. Bayern versus City. Quem passa? Olha no meu olho, rapaz. Olha no meu olho. Bayern de Munique. Pedro Alves, _2, mandou uma surpresa na final. Vamos, Benfica. Um abraço ao Pedro. Uma galera mandando mensagem aqui. O Léo Luan também mandou tristeza que o Porto não passou. Teria dado clássico nas quartas. Como eu disse aqui, não necessariamente. O Vinícius Miranda Mano mandou: Benfica tem chance de chegar à final? Já respondi. Tem. E o Danilo Pontes, é isso, 98 mandou: a chave que tem o Real Madrid é de lá que sai o campeão. Eu também acho que o favoritismo está do lado de lá. Quem passar do lado de lá, à exceção do Chelsea, chega na final como muito favorito. Primeiro, que vai ter sobrevivido a duelos importantíssimos. Segundo, que são os tubarões. E terceiro, que quem vier do outro lado vai ser o underdog, independentemente se for Milan, Inter de Milão, Benfica ou Napoli. Independentemente se o Benfica e o Napoli estão jogando muita bola. O favorito sai do outro lado. Mas aí, a ser campeão, um joguinho só, um jogo. Pedro Souza, 1814, mandou aqui: Quesada, você acha que a camisa do Milan pode pesar nessas quartas? Pode. Não camisa, mas assim, a situação em si. Eu acho que enfrentar um time italiano, enfrentar um time do mesmo país na Champions, não é muito jogo. Porque primeiro que esse time te conhece muito bem, já te enfrentou outras vezes, às vezes é uma questão de encaixe, e fora que o Milan tem uma camisa mais pesada, histórica, do que o próprio Napoli. E tem um outro ponto. Contra qualquer outro adversário, o Napoli entraria para se divertir. Contra o Milan é diferente. Além da rivalidade interna, ainda a responsabilidade de passar é do Napoli, né? Porque o Napoli semeou isso. O Napoli semeou esse favoritismo. E contra o Milan, a pressão está do lado do Napoli. Porque o Milan já chegar nas quartas de final é uma bênção. O time não chegava há muito tempo. O time ainda não está pronto, não está jogando um futebol maravilhoso. A torcida do Milan sabe disso, que será um duelo difícil. A torcida do Napoli já cria uma expectativa de bater numa semifinal, jogando a bola que está jogando, apesar da prioridade ser o campeonato italiano. Então, assim, acho que vai ser um jogo complicado, 2 jogos complicados, e acho, inclusive, que o Milan vai vender muito caro essa eliminatória, hein? Se cair, vai ser difícil. 2 na sequência aqui, ó. O Bruno Vinícius mandou: preparado para ver um surpreendente Benfica versus Napoli na semi? Preparadíssimo, é o que eu quero. Acho que as 2 equipes merecem estar lá. Acho que seria um duelo muito aberto, muito franco, de muitos gols. E com certeza o time que passar poderá vencer a Liga dos Campeões. Não será favorito, mas poderá. E o Matheus Santos mandou aqui: qual a possibilidade do Chelsea passar do Real Madrid? O Chelsea é uma incógnita e o Real Madrid é favorito, né? Mas se os caras começarem a jogar bola, especialmente com a volta do Kanté, o Kanté está recuperado da lesão, vai voltar, vai se preparar para essas partidas, é um ponto de equilíbrio no meio campo do Chelsea. O Fred Caldeira falou sobre isso no Melhor Futebol do Mundo. Pode ajustar um pouco os problemas defensivos do Chelsea. O Thiago Silva também deve voltar e potencializar outros jogadores, como o Enzo Fernandes, né? Como o próprio João Félix. O time é muito bom, o elenco do Chelsea é muito bom, mas ainda não é uma equipe formada.
não tem dinâmicas prontas. Não adianta você construir a casa pelo telhado. Então, assim, a possibilidade de passar, eu acho que o Madrid é favorito 70-30. Mas 30 é sempre 30. E no futebol, às vezes, meu amigo, o Chelsea engrossou o caldo para o Real Madrid na temporada passada. E para a gente finalizar o Gelada com Queçada de hoje, até porque eu tenho que tomar um negocinho no St. Patrick's Day, combinei com a patroa e com o cachorro. Vamos ler aqui a do Tony de Carvalho. Seus favoritos para cada confronto. Então vamos lá. Real Madrid passa do Chelsea, Bayern passa do City, Benfica passa da Inter de Milão e o Napoli passa do Milan. Anotem e me cobrem. Tchau. Bom St. Patrick's Day para vocês, com Guinness ou com qualquer outro veneno que vocês quiserem. Um beijo.